Paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe nesta noite, e também durante o dia, quem for ver esta palavra que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Povo de Deus, meus amados irmãos, Deus se preocupa muito conosco, até mesmo para clamar, ou seja, esse clamar é chamar, né? Ele chama nós para que nós se ajunte com Ele, porque Ele sabe, todo homem, o homem também sabe, que sem Deus nós não sustentará a nossa vida, né? É muita coisa perante a nossa vida, né? Que o Satanás, ele, às vezes é o Satanás, às vezes nem é Satanás, às vezes é nós mesmos. Entendeu? Que há no mundo, que vem sobre nós, às vezes nós mesmos busca a complicação para a nossa vida. E aí Deus, ele mostra o porquê que ele fica irritado, o porquê que ele fica aborrecido, né? É por causa da nossa determinação. Olha só, aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, no versículo 24, ele diz assim: mas, porque clamei, isso é Deus, porque clamei, e vós somos nós, e vós recusaste. Ou uma da indignação que Deus, que chega a Deus. Ele vê nós na miséria, ele vê nós ali em tudo que não presta. Lá na cova mesmo, e ele vai lá e resgata nós, né? Ele chama, dá a mão, né? Dá o pão, dá a água, dá tudo. E nós, infelizmente, fica escondendo o que Deus faz. Que mais na frente aqui ele diz, porque... Vou começar de novo aqui, mas porque clamei, ou seja, chamei, e vós recusaste. Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Essa repreensão ninguém quer, né? O homem, ele se acha, né? Cheio de sabedoria, né? De conhecimento, entendimento, e acha que é até mais do que Deus, né? Quando Deus dá uma repreensão, ele fala assim: não, eu que vou repreender você. O ser humano é ignorante dessa forma. Então, olha só o que Deus diz: antes recusaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também, olha só o que Deus fala: também eu me rirei das vossas desventuras. Desventura quer dizer desgraça, tá? Desventura quer dizer desgraça. Então, às vezes Deus não deixa o homem ir. Lá no Salmo 81 ele diz: então, já que vocês querem ir pelo o entendimento de vocês, então eu vou deixar. Quando vocês quebrar a cara, e é assim. Deus permite que nós quebra a cara, porque para nós aprender. É obrigado a chegar a esse ponto. Por que Deus obriga a chegar a esse ponto? Ou seja, ou deixa chegar a esse ponto? Porque nós, infelizmente, quer ser mais do que Deus. Nós quer andar na frente de Deus, né? Nós achamos que a sabedoria é nossa. Nós achamos que nós não precisamos de Deus.
E o homem algum vive sem a presença de Deus, né? Por isso que ele fala assim: também eu me rirei na vossa desventura, ou seja, na vossa desgraça. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Você sabia que Deus, na Bíblia não relata, né? Mas será que ele não zombou do Nabucodonosor, não? Pois infelizmente, eu sei que é homem. Ele era um homem bem apolumado com Deus no início. Tinha um grande poder, que era o poder de Deus na vida dele, né? Mas o poder, ele achou que era dele. A ignorância subiu para cima, a estupidez passou tudo na frente. E aí já não era mais Nabucodonosor, era acima de Nabucodonosor. Era Deus, né? Ele se achava um Deus. Então você vê, e depois estava comendo capim igual boi, jumento. Aí você acha que Deus não... Aqui. Aí é por isso que Deus, ele mesmo está dizendo, ó, eu zombarei. Por quê? Porque ele dá tudo nas nossas mãos. E nós não queremos o certo. Nós escolhemos o errado. Então ele fazer o quê? Vocês querem aí? É assim, então tá bom. Ele diz aqui, ó: em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Olha só, ele deixa acontecer isso, para que nós se aproximemos dele. Muita gente, às vezes, não tem muitas coisas, porque se tiver, ele deixa Deus. Então Deus segura a mão. Falei, não, eu não quero você longe de mim, eu vou te segurar. É assim. Deus, ele sabe controlar nós. Nós não sabemos controlar nós mesmos, não. Mas Deus sabe, né? E olha o que diz aqui, né? Então me invocarão, mas eu não responderei. Puxa, quantas vezes... Isso é comigo, é com qualquer um. Às vezes clama a Deus e não é respondido. Por quê? Quantas vezes ele não desprezou a repreensão de Deus? Não desprezou ali a sabedoria de Deus? Deus falando, vai por aqui, e ele falando, eu vou por ali. Então nós temos uma deficiência. Isso é deficiência. O homem tem essa doença dentro dele, né? Aqui é homem, eu estou falando homem e mulher, tudo, todos, né? Que Deus fala assim, homens no plural, porque é incluindo homem e mulher. Mas olha só, ele fala assim, ó, e vindo, vou voltar aqui no 26, falando assim, também eu rirei na vossa desventura, que é na vossa desgraça. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto. O que aperto é esse, gente? E a angústia. Que aperto é esse? Gente, o aperto, eu vejo gente se matando porque apertou. Se apertou, não sabe para onde é que vai, não sabe para onde é que... Ou seja, o discernimento, a sabedoria sai, né? Ali a harmonia, o amor. Primeiramente, o amor sai. Saiu o amor de um homem, é vida acabada. O homem tem que ter amor dele, dentro dele, 24 horas. Então ele diz, né? Então, chegando tudo isso, né? Ali a tempestade, perdição, redemoinho. Então, quando chegar o aperto e a angústia,
então vão invocar a Deus. Ele está dizendo, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurai-me-ão, porém não me hão de achar. Eu vejo, eu não sei se é lá em Jeremias, acho que é em Jeremias que ele fala assim, buscai-me enquanto se pode achar. Né? Se eu não me engano é Jeremias mesmo, é Isaías, uma coisa mais, é Jeremias. Buscai-me enquanto se pode achar. E você vê aqui ele fazendo isso na vida do ser humano, porque, deixa eu ver aqui se é no 30. Chega no 31, 3, mas não. Então, Deus, ele faz digamos assim, ele faz algo que nenhum homem faz, nenhum médico, nenhum hospital. Por exemplo, ele repreende, como ele diz lá mesmo ali em Provérbio 4, ou é 3, porque ele ama nós. E ele não quer deixar nós na desgraça, na miséria, ele não quer deixar nós se destruir por nós mesmos, pela nossa loucura. Então, povo de Deus, Deus, ele às vezes deixa você no seu entendimento, para que você aprenda que com o seu entendimento você não vive. Né? É a sua traição, digamos assim, a sua perdição, é seu perder de tempo. Você ser elevado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Né? Por que isso? É porque ele sabe que não vai dar certo. Né? Nós... Não, aqui não. Aqui deve ser... Vamos lá, menina. Então ele tem... Ele fala que o homem, para não se estribar, aqui em Provérbios também, no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribe, ou seja, não confia em você. Tá? Estribe. Estribe quer dizer, é uma alça que existe na cela dos dois lados ali. Quando você vai montar, você coloca o pé, você estriba ali para poder colocar a perna em cima do cavalo. Ou seja, você se apoia. Só que aqui Deus está falando para você não se apoiar em você mesmo. Porque senão você não vai segurar o aperto, a angústia, né? O redemoinho, né? Aqui tudo que ele estava falando aqui no primeiro aqui, né? Terror, né? Tempestade, perdição, redemoinho, aperto. Então qual é esse homem que sustenta tudo isso sem a presença de Deus? Hein? Moisés já ficou preocupado quando disse assim, para aí, você mandou eu subir, mas não disse quem vai conosco. E se a tua presença não for... Ele não disse... Se a presença do anjo for conosco, eu não vou não. Não tira daqui. Né? Ou se a presença de... Não. Ele falou, se a tua presença não for conosco, não tira daqui. Então só tem uma presença, gente, que nós temos que aceitá-lo. É a presença de Deus. As outras nós podemos até se aproximar, mas cuidado. Porque vai fazer... você passar vergonha, vai decepcionar você. É isso mesmo. A palavra de Deus diz isso. Né? Então ele diz, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Pois se nós não achar Deus, com que nós vamos... Da onde é que vem o nosso socorro?
Nosso socorro vem, não é, não é do Senhor, não é de Deus. E se nós não achar ele, aonde é que dá? E aí, pessoal, o povo de Deus, Deus está dizendo bem claro que a nossa vida depende totalmente dele, né? Ainda tem gente que diz, cadê seu Deus? Né? Que Deus é esse? Pois é, a ignorância do homem é tão grande, né? A ignorância, porque quando adoece, que passa dificuldade, aí ele se lembra de Deus. Então, isso é uma doença misturada com a vergonhiça. Por que então, quando ele se adoece, ele chama Deus então? Infelizmente, é uma doença misturada com vergonhiça. Porque se ele não conhece Deus quando está tudo bem, por que quando está doente ele conhece Deus então? Então isso é uma falta de respeito, né? Pelo Todo-Poderoso, que é acima de todas as coisas. Então, e uma doença misturada com vergonhiça. Porque senão eu vejo lá os judeus. Não, eu sou judeu, mas quando aperta ele chama Deus. Peraí, se é judeu, se é contra Deus e quando aperta ele chama Deus, não tem alguma coisa estranha, não? Então eu posso dizer que essa é vergonhiça. Tem posso também falar que é falta, né, de conhecimento, mas na Bíblia fala que todo homem já tem o conhecimento de Deus. Eu vou colocar aqui coisa, quem quiser participar, gente. Eu não sei como colocar. Quem quiser participar, é só mandar o convite. Não sei se aqui tá? Vocês que estão aí ao vivo, é a Jéssica Maciel. É isso mesmo? E também Neide Jesus. Isso mesmo. Então, se vocês quiserem participar, fica à vontade, gente. A palavra, a mensagem de Deus é para nós. Tá? Então diz aqui, mais embaixo aqui ele fala, porquanto aborreceram o conhecimento. Quem é o conhecimento? É Deus. E não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho. Rapaz, Deus conselha toda hora. Deus envia, Deus coloca os laços, como diz lá em Oséia, né? Laços humanos, que é os profetas, os bispos, pastores, pastora, missionário, missionária, né? Ombreiros, aí apoio, padre, papa. Deus envia. Agora caiba se estão falando da forma que Deus envia mesmo, né? Mas Deus envia muitos mensageiros, né? Digamos assim, mensageiro, para que aconselhe, para que mostre, porque fala e mostrar qual é a outra parte que você não conhece, né? Qual é a parte que o outro homem... Espera aí, se acontece um milagre, o homem não faz milagre. Se ele fala, mas só falou, não vi. Então ele fala e mostra. Deus manda o homem falar e mostrar. O que é mostrar? É quando Deus faz o milagre através do homem. Então Deus está mostrando. Então, peraí, se o homem não se converte, é porque o coração dele está uma pedra mesmo, né? Pedra daquele que pode, infelizmente, tirar a mão. Porque tem pedra mole. A gente bate uma marreta, ela quebra, se bagaça. Mas tem umas aí que só a misericórdia de Deus, né? Então, que eu fui pedreiro, já trabalhei no interior, eu não sei o que é isso. Tem pedra que é mole, você bate a marreta, ela quebra. Né? Mas tem pedra que nem marreta. Né? Nem marreta. Se vocês quiserem, Neide, então, Jéssica, se vocês quiserem entrar na online aqui, pode... É assim mesmo? Deixa eu ver.
assim, né? Então, vamos que... Eu não sei se eu fiz o certo aqui, mas vamos ver. Rapaz, eu sou pior do que meu filho para mexer em telefone, viu? Vamos lá, gente. Então Deus, aí na frente Deus diz aqui: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, ou seja, do fruto, ou seja, daquilo que você plantou, você vai colher. Isso não tem saída, né? Se Deus mostrou algo importante para mim, o meu caminho, e eu fui por o caminho de outro que não me serve, então, infelizmente, eu vou colher aquilo que não me serve, né? Eu não sei se eu... Deixa eu ver assim. Convidar... É assim mesmo? Deixa eu ver se ela vai. Eu não estou bem... Então, gente, portanto, comerão do fruto do seu procedimento, do seu proceder, daquilo que você escolheu, né? Então ele diz aqui, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Que conselho que você está tomando? Se não é o conselho de Deus, qual é o conselho então? Qual é o conselho que você está tomando? Rapaz, infelizmente eu não estou bem. Fazer o quê, né? Aí vamos lá. Vou terminar aqui, né? Então, dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Eu me lembro no Novo Testamento, tinha dois discípulos que iam falando ali do Senhor Jesus. O Senhor Jesus alcançou ele, se aproximou e disse: do que vocês vão falando? E ele chegou: estão falando lá de Jesus, do que aconteceu. Você não está sabendo? Senhor? Não, então só tu não está sabendo. É, sim, o próprio Senhor Jesus. Olha o esquecimento do ser humano. É? O esquecimento do ser humano. Porque o Senhor Jesus estava cansado de dizer: o Filho do Homem será entregue, né? Ali os sacerdotes, ali né? Os lobos, digamos assim, os lobos, para que seja morto e no terceiro dia ressuscitarei. Né? Mas e agora, gente? É diferente a expressão que o Senhor Jesus passa para nós? Será que é diferente o ensinamento que o Senhor Jesus passa para nós? Não. Não é diferente. Não sei se é assim mesmo. Definir como uma questão de adicionar. Não sei. Então ele diz, né? Aí o Senhor Jesus chamou ele de nécio, os dois. Para de ser nécio. Ou seja, quantas vezes eu já falei e vocês não compreenderam? Quantas vezes eu falei e vocês não guardaram? Quantas vezes eu falei e vocês não pegaram? E quantas vezes o Senhor Jesus disse para nós, né, que o dia do Senhor está próximo, para que nós se arrependa dos nossos pecados, né, para que nós seja conduzido à vida eterna. Ele vai falando assim, para nós se arrepender
dos mal, das coisas que nós tem aprontado, né? Mesmo com Deus, ou mesmo com nossos irmãos, ou com a nossa própria vida, né? E nós, infelizmente, nós achamos que está tudo certo. Mas se tivesse tudo certo, será que o Senhor Jesus teria dito, deixado isso escrito para nós? Arrependei-vos, porque o dia do Senhor está próximo, né? Então diz lá em Mateus, né, diz também 6, né, procurai o reino do céu em primeiro lugar. Por que ele fala em primeiro lugar? Porque pode não dar tempo, se você for escolher os outros, pode não dar tempo você mais escolher o reino de Deus. Então Deus deixa bem claro isso, né? Por que ele fala primeiro lugar o reino do céu? Porque você pode escolher os outros, né? Se entrar na vida financeira, na vida sentimental, conjugal, e aí esquecer do principal. E quando você lembrar, não terá mais oportunidade. Então, por isso que ele fala em primeiro lugar, né? Está aqui no 33. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar aí. Se você deixar para ir buscar em segundo lugar, quando você fizer o primeiro, quando a fé não tem mais oportunidade para você. Ah, mas o Senhor Jesus já voltou? Já voltou para muitos. Porque muitos já morreram e não tem mais oportunidade para eles se converter. Então a oportunidade tem que ser a primeira, é nós se converter. É nós aceitar o Senhor Jesus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, né? E as outras coisas, Deus acrescenta. Deus sabe todas as coisas. O Senhor Jesus diz, para aí, se um lírio não trabalha, ave do céu, e veste uma roupa linda, muito mais vocês que Deus ama vocês. Então quer dizer que nós somos mais amados. Porque até mesmo nós somos imagem de Deus, né? Então Deus ama nós mais do que todas as coisas. Assim, na terra, do que qualquer coisa aqui na terra. Deus ama nós. É. Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? Primeiro lugar, o seu reino, que é o reino do céu. É a sua casa onde o Senhor Jesus foi. Lá em João, capítulo 14, fala, né? Vou preparar lugar. É o seu lugar, é o seu reino, é lá, né? E aí ele diz aqui, ó, seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas, né? É o que você está pensando, Deus está mandando que dê calma, deixar que eu acrescento. Mas ele pede para nós buscar o nosso reino, que é o reino do céu, né? E se nós ir em segundo lugar, possa que quando você voltar para ir, por exemplo, você vai em primeiro lugar, é meio que ser duas viagens. Eu vou bem comparar aqui com duas viagens, para que fica bem fácil para nós compreender. Digamos que tem duas viagens. Uma vai para um lugar e outra vai para o outro, né? E quando você vai para uma, quando você chegar, já pode não dar tempo mais você ir, porque anoiteceu, digamos assim, né? O tempo já esgotou. Ou seja, a sua morte já tem chegado e você não foi buscar o reino que era preciso. Você foi buscar o reino das coisas materiais. Isso é que o Senhor Jesus está falando, Deus. Então, gente, neste século, neste exato momento, Deus fala conosco, Ele faz de tudo para que nós alcance o nosso reino. E não é reino aqui na terra, não, né?
Não é reino aqui na terra, não. É o reino de Deus. Tá? Vamos aqui em 14, que o Senhor Jesus diz bem claro. Os discípulos, quando o Senhor Jesus começou a falar as coisas ali, as tempestades, ali quando ia apertar, a angústia ia chegar. E aí os discípulos começaram a ficar com medo. E aí o Senhor Jesus disse, não turbe o vosso coração, ou seja, não se assuste, porque sempre vai vir, sempre vai vir. Só que não se perturba, ou seja, não fica preocupado. Se você estiver comigo, não precisa se preocupar. Se você estiver convertido a mim mesmo, não precisa ficar se preocupado não, que eu é quem vou tomar de conta. É? Então ele diz aqui, ó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, que é no plural. Se assim não for, eu vos não teria dito. Ou seja, se não tivesse casa para morar, o Senhor Jesus não ia falar da boca para fora para alegrar qualquer um. Não, é isso que ele está falando. Se lá não tiver casa preparada, eu não ia falar para vocês isso. O homem, ou seja, Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falar, está falado. Está falado. Né? Nenhuma promessa de Deus foi frustrada. Né? Eu acho que é Jó que fala isso, né? Senhor, nenhuma promessa das tuas foram frustradas. E nunca será. Porque ele é quem manda. Né? E ele diz aqui, ó, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, ou seja, quando eu tiver tudo pronto lá, eu volto. Eu volto. E eu sinto que essa volta do Senhor Jesus está muito próxima. Está muito próximo. O Senhor Jesus disse, quando fosse no fim dos tempos, a gente via algo que não acreditaria. Era dores, terremoto, né? Era rei contra rei, mãe contra filho, filho contra mãe, pai contra filho, sogra contra nora, né? Igreja contra igreja, que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, é isso. Então vocês acham que estão longe? No meu entender, até onde o Espírito Santo me leva, na palavra de Deus, é que não está longe. Quem tiver convertido, segura convertido. E quem não tiver convertido, se converta. Se converta porque está nos últimos dias. Eu tenho certeza disso. Daqui para frente é mais dor em cima de dores, tempestade em cima de tempestade. Pode até pastor e bispo, apóstolo dizer, vai melhorar. Não vai, só vai melhorar quando o povo se converter. Se continuarem desta forma, né, recusando, como diz aqui, na palavra de Deus, recusando o conselho, né? Ó, não quiseram o meu conselho, né? Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, né? E também desprezar toda a minha repreensão que Deus está falando, né? Fora as outras coisas que diz aqui, ó. E vos loucos que aborrecereis o conhecimento. O homem aborrece mesmo a Deus todo momento. Eu vejo algo que parece que o homem parece que não tem um coração. Quando faz uma loucura, cada loucura, que parece que nem tem coração.
É, mas a palavra de Deus deixa bem claro. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, Provérbio 3, diz, versículo 5, confia no Senhor. Peraí, confia num dos senhores. Não. Porque só é um que você pode confiar, é o que é garantido. Se ele fala um dos senhores, é porque tinha mais de um. Mas quando ele diz no Senhor, é porque o garantido é só ele, não há outro. Então ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é só uma parte, não, gente. Só uma banda, dizendo lá no Piauí que fala uma banda. 3/4. É? Ali 95%. Não, gente. 100%. Se joga, se lança. Né? Na presença de Deus, diz, eis-me aqui, Pai. Daqui para trás eu era. Daqui para frente eu sou teu. É? Sim. Então ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Sim. Sim. Ó, reconhece. O que é reconhecer, gente? Vamos dizer, não tem aquela reforma de uma casa? Né? Reforma. Reconhece. É quase. É só para você entender que fica bem melhor para você entender as coisas, a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é simples. Né? Pois então, quando ele fala, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque nenhum homem pode, né, ser sábio aos seus próprios olhos, né, e ser bem sucedido aqui no mundo. Não, não existe isso. Deus fala assim, eu enrico lá em Eclesiástico, eu enrico os perversos. Por que ele enrica? Para ele dar aquele que serve, aquele que agrada a Deus. Tá? Então, para você ver, por que Deus faz isso? Para o perverso ver que com ele não demora nada. O que é bom passa e é momentânea. Chega nele e já sai. E naquele que é justo ao Senhor, né, que diz a Bíblia, que é justo mesmo, não há nenhum na face da terra. Mas quando você serve a Deus, quando você se dispõe, né, a ter a Deus em primeiro lugar na sua vida, né, infelizmente você é justo. Por que justo? Porque você escolhe as coisas boas. Justo vem da justiça. Que é justiça? É Deus. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está sendo justo. Justo. Né? Agora, me emocionei que aconteceu um negócio lá no meu trabalho e não querendo ser mais do que ninguém, que eu declaro a todo que fica bem claro que eu sou o menor filho de Deus. Eu sou o menor. Eu até me escondo para que não apareça. E sim quero mostrar a Deus o que ele fala e o que ele faz. Até agora, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nunca passei vergonha. Nas obras que Deus preparou ali, para que eu esteja ali dentro, né? Infelizmente, graças a Deus. Mas aconteceu algo, né? E que
chegou um rapaz e fez uma loucura, perdeu a mente, a cabeça, o coração, perdeu tudo. Né? Uma traição com a esposa. Arrumou outra. Deixou a esposa, arrumou outra. E ele veio pedir não pedir uma direção, mas dizer, né, nós somos homem falho, né? Mas como nós somos nós estamos no mesmo barco, ele fala, nós estamos no mesmo barco, então acontece com qualquer um. Para aí, estar no mesmo barco é uma coisa. Acontecer com qualquer um é outra coisa. Que nós somos falhos, pode acontecer. Mas, para aí, se eu tenho uma esposa, estou colocando uma comparação, se eu tenho uma esposa fiel, que ele mesmo dizia todo momento que ela não traía ele, e infelizmente ela mesmo contou para nós que nunca traiu ele. E ele deixa ela por causa de outra pessoa da rua e diz que está no caminho do Senhor, porque eu estava no caminho do Senhor, o outro rapaz também, lá, outro segurança também estava no caminho do Senhor, e ele chega dizendo que está no mesmo caminho. Para aí. Infelizmente, eu sou chamado de ignorante, de grosso, curto, mas eu não levo ali, ou seja, eu não planto ignorância ou até mesmo erro na vida das pessoas. Não. Se doer, segura por aí. Mas eu prefiro falar a verdade, doia ou que não doia. E eu falei para ele, no mesmo caminho o senhor não está. Porque se você fosse um homem de Deus, você tinha vergonha na cara e não deixar sua esposa lá na sua casa, que está sendo, né, submissa diante do Senhor, e você deixou ela lá e foi catar outra lá na rua. Como é que você está no mesmo caminho? E ele não gostou, mas cara que não ia gostar mesmo com Satanás, não gosta. Né? Então, gente, eu me emocionei porque, ou seja, ela foi lá pedir ajuda, né? E eu, infelizmente, eu sinto, né, misericórdia por essas pessoas que, infelizmente, respeitam seus maridos, ou mesmo o marido respeita suas esposas, e ela vai lá, faz algo com nada mais, nada menos, gente. Não é assim não, gente. Nós tem que dar valor ao bem, mas o homem não. O homem está dando valor ao mal. Por isso que Deus diz aqui, voltando lá no primeiro, provérbio primeiro, quando ele diz, né, vocês, nós, que é nós, né, loucos, aborreceis o conhecimento, aborreceis a Deus. Então ele diz, atentai para a minha repreensão. Por que a repreensão, gente? É porque a repreensão, será que é ruim a repreensão? Às vezes eu repreendo meu filho com as coisas aqui. Será que é ruim ou é bom? É bom, gente. O único que sabe todas as coisas e que não quer o mal para nós se chama Deus. Se chama Deus. Esse sim ama nós de todo o coração. Mas se nós não amamos de todo o coração, mas se nós se joga para Deus e esquecendo das coisas mal, daquilo que prejudica a nossa vida, mas como Deus agrada de nós. Como Deus faz de tudo. Ele remove o que for preciso para que a tua vida seja livre. É isso mesmo, né? Ele fez com Davi, ele fez com Moisés, ele fez com Elias, né? Fez com Abraão, fez com Isaac, com Jacó, e com nós não é diferente não. Não, é só nós obedecer. É só nós aceitar a repreensão, porque é para o bem. Ele disse para Elias, quando Elias deixou a repreensão de Deus ali e se colocou como si mesmo era o dono da sua própria vida.
e disse, ó, eu não sirvo mais para nada mesmo, então eu não sou melhor do que meu pai, então pode me matar. Peraí, Deus não tinha falado isso para ele. Deus tinha falado? Cara que não. Deus não tinha falado isso para ele, não. Deus tinha mandado ele cuidar do povo dele. Era. Ele foi para cuidar do povo. Então, mas infelizmente, o homem sempre acontece alguma coisa. Por que que acontece? Para saber que o homem é falho. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Né? Você vê, uma palavra errada já destrói o mundo inteiro. O mundo inteiro. E uma palavra certa, será que conserta o mundo inteiro? Você vê como é? Faz aí uma análise aí. Deus diz, desde o início, ele fala isso na Bíblia, desde o início, que eu amo vocês, que não desamparo vocês, e que estou aqui para socorrê-lo. Estou aqui para que vocês tenham salvação. Mandei Moisés, mandei Noé, mandei de lá para cá muita gente, mandei até meu filho. Uma coisa que eu nunca acharia que ia mandar. Mas mandei até meu filho, para que vocês fossem salvos. E vocês ainda ignoram as palavras corretas, as palavras verdadeiras, as palavras que limpa vocês, que limpa eu, que limpa quem quer que for. E a humanidade está recusando. Como diz aqui, não quiseram e não querem ainda, né? Não preferes, né? Aborrece. E tudo isso, o homem apresenta a Deus. O homem apresenta a Deus. E Deus o oposto. Deus apresenta o oposto do que o homem apresenta a ele. Deus apresenta amor a todo momento. Ajuda a todo momento. Uma coisa que eu vi tanta gente precisando de um fôlego, de um ar para respirar, e tinha gente que não conseguia e foi para a cova. Será que Jesus voltou para aqueles? Será que eles estavam preparados? Então, gente, não perca essa oportunidade, se prepara. Se preparar é aceitar o Senhor Jesus. Se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados e aceita Jesus como o único Salvador. O único Salvador, o único Senhor da sua vida. Aceita Ele. É a palavra que Deus nos mostrou agora. A repreensão é para que você se arrependa. Para que você veja o conserto diante de você. Diante de mim, diante de nós. Então, a palavra é essa, gente. Aí o Cássio, né? Cássio Aparecido, que Deus abençoe você em nome de Jesus. E continuando aí a Neide, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou levantar minha mão em nome de Jesus, né? Para que Deus abençoe vocês. Não só vocês dois, mas a humanidade. A humanidade está precisando, né? De abrir o olho. A humanidade está precisando de tirar a sujeira do coração. A humanidade está precisando de pedir socorro, de pedir o quê? Pedir perdão. Senhor, meu Deus e meu Pai, como da própria minha boca saiu, e sempre eu relato que sou o menor dos teus filhos, mas de todo o meu coração, com todas as minhas forças, Pai, e de toda a minha alma eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor não esquece do teu povo, Pai. Não abandona teu povo, Pai. O teu povo precisa de ti, Pai. Ainda com ignorância, ainda pecando, ainda no caminho tortuoso,
Senhor, agora é a hora que teu povo precisa de ti. E não há outro que possa, meu Pai, limpar, perdoar. Não, Senhor. O Senhor é o único. É o único que perdoa, que limpa, que lava, que purifica. É o Senhor. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que limpou um homem que era mau perante o teu servo, Pai. Eu estou falando de Saulo. E que o Senhor, com o teu próprio Espírito, limpou, lavou, com o próprio sangue do Senhor Jesus. Lavou e purificou ele. E dali para diante foi conhecido como Paulo. E que fez aquilo que agradava o Senhor. Meu Deus, lava o teu povo também, Pai, esse que se encontra nessa terra, Pai. Se encontra sujo, se encontra torto, se encontra quebrado, trincado, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai. O teu povo pode estar até sem sabedoria, sem conhecimento, sem entendimento, Senhor. Meu Pai, não há outro amor que possa, meu Deus, restaurar a vida deste povo. Não, somente o teu, Senhor. Meu Deus, com essa minha pequenez eu te peço em nome de Jesus. Resgata teu povo dos caminhos tortuosos, da imundícia, da prostituição, dos vícios, das drogas. Resgata teu povo, Pai, dos hospitais, das cadeias, das clínicas de recuperação, das ruas, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Como diz o rei Davi, o Senhor com sopro limpa todo o teu povo, Pai. E aí, o Senhor Jesus, o teu filho amado, pode voltar, Senhor. Meu Deus, entra lá no estado de Brasília, Pai, em todos os estados, mas principalmente no estado de Brasília. E faz com que este povo, aquele povo, Pai, conheça o Senhor em todo o lugar, em todo o tempo, em todo o conhecimento, de todo o coração, para que venha a ser mudado, Pai, a vida de cada um. E sim, venha, meu Deus, levar diante do teu povo a tua lei, Pai, em nome de Jesus, porque a tua lei está sendo, excluída, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu te peço, Senhor, tem misericórdia. Abra o coração do teu povo, Pai, para que a tua palavra entre, para que teu Espírito faça a obra na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém, Pai, não nesta pregação, mas também aí nesta terra, desempregado, que o Senhor tem misericórdia dele, Pai. Que não deixe ele passar fome. Não deixa ele sem o pão, sem a água, Pai. É claro que o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca do Senhor. Mas o Senhor conhece que nós precisamos do pão, Pai. Do pão para comer, da água para beber. O Senhor conhece a nossa necessidade, Pai. Senhor, pois tem misericórdia em nome de Jesus. É o que eu te peço. E te agradeço, Pai. Porque eu sei que o Senhor vai fazer algo, Pai, importante na vida do teu povo. Vai fazer algo que vão ficar assustados, como aquele povo de Jerusalém ficou. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Neide, a sua vida, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Cássio, Deus abençoe sua vida, seu ministério aí, sua família, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.